Olá, galera, passando aqui para corrigir as atividades de vocês das 2 semanas, né? Então, só uns lembretes aqui antes, que a atividade dessa semana, as atividades, no caso, será correção dos exercícios, tá? De juros e montante, e uma live de explicação e tira dúvidas e conteúdos para o Enem, tá? Junto com o professor Rennes, né? A gente vai fazer essa live e eu conto com a participação de todos, certo? As atividades dessa semana são referentes aos dias 24 e 25, certo? Terceiro A só o dia 25. Sugiro que façam as atividades no dia que recebe, tá? No caso de Matemática 2, na quarta-feira, para assim não acumularem os exercícios. Conto com a participação de todos na live, né? Que será amanhã. Aliás, hoje, no caso, que eu tô, às 15 horas, certo? Como eu falei para vocês, essa live ela é voltada para o Enem, com conteúdos do Enem. Nessa live a gente está falando sobre os conteúdos que mais caem, como é a matemática comercial e funções, tá? E a gente vai se reunir às 15 horas, tá bom? Não percam, conto com a participação de todos. E vamos às nossas correções. Então, eu passei 2 questãozinhas na primeira semana, né? E 5 na segunda semana. Então, vamos lá para a primeira questão da primeira semana, que é de juros simples. Um capital de R$ 400 aplicado a um juros simples com uma taxa de 4% ao mês resultou um montante de 480 após um certo tempo. Qual foi o tempo de aplicação? Então, a gente vai primeiro entender o que é cada um, que é o capital. Capital é o valor que foi investido, no caso aí R$ 400. A taxa é o percentual de juros que vai correr em um determinado tempo, certo? E aí temos 4%. E a montante é o valor final do capital com juros. Quanto é que vai dar no total no final de tudo? De toda a transação? Nesse caso aí, 480. E o tempo é o que ele quer descobrir, certo? Então, a montante ela é o capital mais os juros. E os juros eu já sei que é capital vezes o I, que é a taxa, vezes o N, que é o tempo, certo? Então, só apenas, substituir aqui, no lugar dos juros, eu coloquei a formulazinha dos juros. C vezes I vezes N. O que foi que eu fiz aqui? Eu estou dando para vocês já, nessa primeira questão, a fórmula da montante, as duas fórmulas da montante. A primeira fórmula é essa, C mais J. E a segunda fórmula é essa, C vezes a parênteses 1 mais IN. Como foi que eu cheguei nessa fórmula? Através dessa, substituir os juros. Aí o que foi que eu fiz? Coloquei o capital, o C, em evidência, que se tornou essa outra forma. Então, para essa questão, eu vou usar essa forma. Então, a montante, 480, capital, 400, aí vezes 1, mais a taxa, ela está em porcentagem. Para mim colocar em um valor numérico, eu tenho que fazer esse detalhezinho aqui, que é justamente dividir o percentual por 100. Então, fica 4 dividido por 100, 0,04. Então, foi o que eu fiz, substituir aqui, 0,04. E o N, que é o que eu quero saber, repito ele. Então, o que foi que eu fiz? Resolvi aqui, 480 igual 400, repeti. Aliás, multipliquei esse 400 aqui, que está fora do parênteses, por todo mundo que está dentro do parênteses. Então, 400 vezes 1, 400. E 400 vezes 0,4 dá justamente 16N. O 400 aqui, que não tem variável, passa para o outro lado. Como ele é positivo, vai para o outro lado negativo. Então, fica 480 menos 400, igual a 16N. Subtrair, deu 80 aqui. Esse 16N aqui, que está multiplicando o N, 16, passa dividindo. Então, vai ficar 80 dividido por 16, dividir, que deu 5. Como lá a pergunta e a taxa estavam em mês, então aqui nós temos um tempo de 5 meses. Entendido? Segunda, se o capital de R$ 1.000 rende mensalmente R$ 25, qual a taxa anual de juros num sistema de juros simples? Então, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é nessa questão aqui, que ele está querendo a taxa anual do ano.
mas ele deu os juros em mês. Então, fique atento. As unidades têm que ser a mesma. Ou todo mundo em mês, ou todo mundo em ano, ou todo mundo em dias, certo? Então, tem que ser a mesma. Tem que ficar atento com isso. Então, vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui, ó, capital, R$ 1.000, juros 25, a taxa é o que ele tá querendo, né? E o tempo, ele disse que é 1 ano. Como a taxa ele quer em mês, eu coloquei aqui, ó, o ano. Um ano é equivalente justamente a 12 meses. Já transformei. Então, eu pego aqui, ó, a fórmulazinha dos juros. Juros é igual a capital vezes I vezes N, certo? E substituo. Juros é 25, capital é 1.000, o I é o que ele está querendo repetir e o tempo é 1 ano. Então, eu coloquei aqui 1. No final é que eu multiplico pelo 12, para não complicar muito, tá bom? Então, aí, resolvi 1.000 vezes 1, 1.000. O 1.000 que está multiplicando a variável, que é o I, passa a dividir. Então, fica 25 dividido por 1.000. Então, eu encontrei aqui, ó, 0,025. Isso em 1 ano, certo? Eu coloquei aqui em 1 mês, em 1 ano, certo? Mas ele tá querendo em 12. Então, você pega e substitui aqui, ó, 12. E aí, multiplica 0,25 vezes 12 dá 0,3. Mas aí vocês me perguntam, se eu usar o 12, tem problema? Não tem problema, certo? Tem que dar a mesma coisa. Então, se você quiser usar o 12, você pode usar. Então, eu encontrei aqui, em 1 ano, a taxa 0,3. Só que a taxa, ela é dada em porcentagem. Então, para isso, você precisa multiplicar o valor que você encontrar por 100. Que foi justamente o que eu fiz aqui, ó. 0,3 vezes 100, que deu justamente 30%. Certo? Pronto, essa questão aqui, essa primeira aqui de novo, já é a da segunda semana. E fala assim, na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento. A primeira, à vista, no valor de 860, e a segunda, em 2 parcelas fixas de R$ 460, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois. Então, ele quer saber a taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra. Então, ele está querendo saber aqui, ó, qual é a minha taxa que eu vou pagar se eu utilizar a segunda condição, que é 2 parcelas. Então, perceba que daí você já consegue tirar quem é os juros e quem é o capital, nesse caso do pagamento não efetuado no ato da compra. Porque assim, se você perceber, aqui na segunda opção são 2 parcelas de 460. Se você pagasse à vista, seria a mesma coisa de 400 mais 460. Então, o que foi que aconteceu? Aumentou uns R$ 60 nessa parcela, nessa segunda opção aqui, certo? Então, vamos entender aqui o cálculo. Aumentou aqui R$ 60. Esse aumento é justamente os juros, certo? Então, os juros eu sei que é 60. E o capital, se eu fosse investir no mês de pagamento, seria 400. Então, agora descobrindo isso, basta eu aplicar aqui na forma. J é o 60 que eu descobri, capital é o 400, o I, que é a taxa, é o que ele está querendo, e N, o tempo, ele disse que o tempo lá, ó, ele queria em 1 mês, mensal aqui, ó. Então, coloquei 1, certo? Multipliquei aqui 400 vezes I vezes 1, que dá 400I, igual a 60. O 400, que está multiplicando, vai passar lá para o outro lado, dividindo. Cancelei os zeros, ficou 6 dividido por 40, que dá 0,15. Novamente, a taxa ela tem que ser dada em porcentagem. Por isso que eu multipliquei por 100. Então, dá justamente a taxa igual a 15%. Segundo, determinado capital gerou após 2 meses um montante de R$ 15.000. Sabendo que a taxa de juros composta é de 2% ao mês, determine o valor do capital. Letra B, determine o valor dos juros acumulados. Então, pronto, ele quer saber quem é o capital e quem é os juros. Então, ele me deu o tempo, que foi 2 meses, me deu a montante, que foi R$ 15.000, me deu a taxa, que foi 2% ao mês.
certo? Então, eu fiz aqui o quê? Transformei a taxa logo em valor numérico, ó. 2% é 2 dividido por 100, então dá 0,02. Pronto. Pela fórmulazinha da montante, eu já consigo descobrir quem é o capital. Então, eu peguei aqui, ó. Montante é igual a C vezes 1 mais IN. Substituir. Montante 15 mil, capital que eu tô querendo. Aí, vezes 1 mais. Aqui, a taxa, que foi o que eu encontrei aqui, ó, 0,02. E o tempo, que é 2 meses. Coloquei aqui 2. Resolvi isso aqui, ó. Aliás, passei isso aqui pro outro lado. Ele tá multiplicando o capital. Passei dividindo. Então, ficou 15 mil dividido por 1 mais 0,04. Somei essa parte aqui do parênteses, que você poderia também ter feito isso antes, né? Que dá justamente 1,04. E resolvi a divisão. 15 mil dividido por 1,04 dá justamente 14.423,07 reais. Então, esse é o capital da letra A, certo? Pela segunda forma da montante, que é M é igual a capital mais J, eu posso descobrir os juros, já que eu já tenho a montante e tenho o capital. Então, o que acontece aqui, ó? Esse C aqui vai passar lá para o outro lado. Como ele era positivo, vira negativo. Então, juros é igual a montante menos o capital. Então, quanto é a montante? 15 mil reais. E o capital foi o que eu descobri, os 14.423. Subtrair, então, meus juros é 576,92 reais, certo? Terceira, calcule o montante resultante da aplicação de 70 mil reais à taxa de 10,5% ao ano durante 15 dias. Fique atento novamente, como já falei, com a questão das unidades. A taxa aqui está ao ano. Esse A quer dizer ao ano. E o tempo, ele está em dias. Então, lembre que você tem que colocar sempre na mesma unidade. Ou transformar os dois em ano, ou transformar os dois em dias. Então, eu acho mais fácil transformar em dias. Então, o que foi que eu fiz? Peguei aqui a taxa logo, ó. Transformei ele em valor numérico, que a taxa ela está em percentual, certo? Dividi por 100. Encontrei o valor numérico aqui, ó, 0,105. Agora, eu vou transformar isso aqui, que está em ano, em dias, certo? Para isso, eu pego o valor do ano do valor comercial, que é 360 dias, tá? Então, eu pego o valor, ó, 0,105 e divido por 360, que eu obtenho esse 0,00029, tá? Substituo na fórmula. Tá querendo saber a montante, ó? Peguei aqui montante é igual a capital vezes 1 mais IN. Substitui o capital, 70 mil. Repetiu 1. Substituir a taxa, que é o que eu encontrei. E substituir o tempo, que é 145. Resolvi isso aqui de dentro do parênteses. Depois multipliquei com 70 mil. Aí eu obtive a montante de R$ 72.943,5 reais, certo? Quarto, calcular o juros simples produzido por 40 mil aplicados a uma taxa de 36% ao ano durante 125 dias. Aqui novamente a taxa ela está ao ano e o tempo ele está em dias. Então, de novo, tem que colocar na mesma unidade. Foi o que eu fiz de novo com a taxa, ó. Primeiro transformei em valor numérico, a porcentagem de 36. Então, 36 dividido por 100, 0,36. Depois, transformei em dias. De novo, peguei o valor do ano comercial, que é 360, e dividi 0,36 dividido por 360, que deu 0,01. E, como ele está querendo juros, apliquei na fórmula. J é igual a C e N. C, capital. Ele deu 40 mil. I foi o que eu encontrei, 0,01. E o tempo, 125. Multipliquei todo mundo. Então, os juros eu tenho 5 mil reais. Quinta e última. Qual o capital que é aplicado aos juros simples de 1,2 ao mês rende 3.500 de juros em 75 dias? Aqui, da mesma forma dos outros, ó, a taxa ela tá em ao mês e o tempo tá em dias. Tenho que transformar também com a mesma unidade. Mesma coisa. Peguei a taxa,
que aí transformei logo em valor numérico a porcentagem, dividi por 100, ó, encontrei 0,012, certo? E dividir aqui, ó, para encontrar em dias, por 30. 30 é o valor também comercial para juros. Então, 0,012 dividido por 30, eu obtenho 0,0004. Depois disso, apliquei na fórmula, J é igual a C e N. Substituí. J, que é os juros, ele deu, que é 3.500. O capital é o que ele está querendo repetir. A taxa é 0,0004 e o tempo 75. Multipliquei aqueles dois, ó, que deu 0,03. Esse 0,03 está multiplicando o capital, então vai passar a dividir. Então fica 3.500 dividido por 0,03. Dividindo isso, eu obtive 116.666,6 reais. Esse foi o capital, certo? Obrigada aí para quem fez as atividades. Quem não fez ainda tem essa semana para fazer, ainda mais com a correçãozinha feita, né? Quem errou alguma questãozinha, dê uma olhada, reveja aí. E não esqueçam da live, tá? Às 15 horas, comigo e o Renis falando aí algumas dicas, dando algumas estratégias aí para o Enem, certo? E obrigado a atenção de vocês.